Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siglo e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a crise do MEC e sobre o projeto do presidente Bolsonaro para a educação brasileira. O grande Darcy Ribeiro, que está aqui, o autor desse livro maravilhoso intitulado O Povo Brasileiro, costumava dizer que a crise na educação do país não era uma crise, na verdade era um projeto. Essa frase virou mais ou menos um mantra entre todos aqueles que querem criticar a educação brasileira, sejam pessoas de direita, sejam pessoas de esquerda, sejam progressistas, sejam conservadoras. Mas no final das contas, parece que nesse pouco menos de 2 anos do governo Bolsonaro, essa frase nunca fez tanto sentido quanto faz agora. É certo que o Bolsonaro não tem sido muito feliz no ato de escolher e de manter ministros. Temos péssimos exemplos, como por exemplo, Ricardo Salles no meio ambiente, todo o problema envolvendo a Secretaria da Cultura, com a passagem da Regina Duarte, daquele maluco que veio antes dela, que eu esqueci o nome agora, e é claro, o Ministério da Educação parece ser um dos ministérios que mais sofrem com essa indecisão. E nesse vídeo eu quero explicar para vocês o porquê que isso acontece. O governo Bolsonaro, de modo geral, parece ser um governo de destruição. Ao longo da história do nosso país, nós tivemos governos mais progressistas, governos mais conservadores, tivemos governos mais à direita, governo mais à esquerda, tivemos períodos de construção de um projeto nacional e períodos de estabilidade. Mas nesse momento parece que nós temos uma coisa nova, e de fato o Bolsonaro traz isso de novo para a política brasileira, um período de destruição. E reparem bem, não é um período de desmanche, mas é um período de destruição. Isso fica evidente quando a gente analisa a política de determinados ministérios. Volto a citar, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, um período que nós nunca tivemos uma devastação tão grande no meio ambiente como nós temos agora. Podemos ver isso acontecer na Secretaria da Cultura, podemos ver isso, de certa forma, acontecer também no Ministério da Economia e, obviamente, no Ministério da Educação. E no caso da educação isso fica muito nítido quando a gente analisa as políticas públicas educacionais, ou, se preferirem, a falta dessas políticas públicas educacionais. E ao longo desses últimos quase 2 anos, o MEC tem sido uma grande demonstração de ausência de políticas públicas e de despreocupação com a educação brasileira. E de certa forma isso é fácil de entender. Vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso. Vejam bem, ao longo da campanha eleitoral de 2018, e na verdade muito antes disso, nós temos visto o Bolsonaro e seus aliados fazerem pesadas críticas à educação brasileira. E obviamente é justo elaborar críticas à educação brasileira, porque nós sabemos que não é a melhor educação do mundo e obviamente está muito longe de ser a melhor educação do mundo. O que me preocupa justamente é o teor dessas críticas, que às vezes é muito mais próximas da ficção do que a realidade. É muito mais marcada por devaneios do que por observação dos fatos. Ao longo do discurso do presidente, nós vimos que ele e eles, os seus apoiadores, tentam colocar a culpa da tragédia da educação brasileira numa suposta doutrinação ideológica de professores esquerdistas. Tentam criar a ideia de que a escola e os professores, de certa forma, querem impor uma sexualidade precoce para as crianças através das distribuições de mamadeira de piroca, de kit gay, e que no final das contas tudo isso é um grande projeto comunista de dominação global para estragar as nossas famílias, sexualizar as crianças e tornar a ideia de ser gay, ser homossexual algo normal, algo desejável. Inclusive criam para isso um conceito que a gente não acha na academia, que a gente não acha nos estudos sobre isso, que é o conceito de ideologia de gênero, conceito difícil de entender, sobretudo para as pessoas que estudam essa área que é a questão de gênero no nosso país. Além do mais, transformaram Paulo Freire num grande inimigo da educação brasileira. A culpa, no final das contas, é porque o MEC está repleto de pensadores progressistas influenciados por Paulo Freire. E o que me chama muito a atenção nessa pegada aqui é que toda vez que alguns desses caras vão falar sobre Paulo Freire, eles não sabem o que falar sobre Paulo Freire. Eles não leram Paulo Freire, não conhecem a obra de Paulo Freire e, portanto, não sabem explicar
em que ponto Paulo Freire influencia na educação brasileira, em que ponto Paulo Freire influencia nas políticas educacionais do Brasil e, menos ainda, até que ponto existe influência de Paulo Freire na formação dos professores. E eu falo isso com muita tranquilidade, afinal de contas sou professor, e eu só fui ler Paulo Freire depois de sair da licenciatura. Durante a licenciatura eu nem li Paulo Freire. Então cria-se um mito, cria-se Paulo Freire como inimigo, tenta-se atacar e destruir Paulo Freire, mas como eu falei para vocês, trata-se de um governo de desconstrução, de destruição, perdão, que ao criticar Paulo Freire, nem sabe que Paulo Freire nem é tão presente assim na educação brasileira e também não tem nada, não tem nenhuma proposta para colocar no lugar. E com esse discurso fundamentalista, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, conseguiu amedrontar e convencer milhões de pessoas a votarem nele. Ganharam as eleições, assumiram o MEC. E agora vem um grande problema. Como durante toda a campanha criaram problemas fictícios para a educação brasileira, ao assumir o MEC, não conhecem os problemas reais da educação brasileira e não têm a menor ideia de como solucionar esses problemas. E a prova disso é todo esse imbróglio, toda essa dificuldade em escolher um ministro para a educação. Começamos muito mal com a presença do professor Ricardo Vélez Rodrigues. Ricardo Vélez se anunciava como doutor e, de fato, ele é doutor. Ao entrar no MEC, se viu no meio de uma grande guerra ideológica entre uma ala radical olavista e uma ala radical evangélica, além dos militares no meio daquilo. Transformou-se o MEC num grande campo de batalha. Se fosse verdade que Ricardo Vélez Rodrigues soubesse o que fazer no MEC, ele não teve a menor condição de fazer. O resultado foi uma tragédia. Em mais ou menos 3 meses ele foi demitido, foi desligado do MEC. Aí a gente poderia se perguntar naquele momento, será que tem como piorar? Tem como piorar e piorou muito. Apareceu a figura patética do Abraham Weintraub. Weintraub, por óbvio, foi um dos piores ministros da educação no Brasil. Em pouco mais de um ano à frente do MEC, colecionou polêmicas, colecionou desafetos, agressões a universidades, agressões a professores, agressões a estudantes e nenhum projeto que a gente possa dizer que tenha sido importante ou que possa ser aprofundado por um futuro novo ministro. Weintraub, nesse sentido, foi uma tragédia. Mas por que ele durou 1 ano e meio quase à frente do MEC? Porque ele é um guerreiro do bolsonarismo. Como ministro, ele foi um ótimo guerreiro do bolsonarismo. Tanto é que após ser demitido, ele ganha um prêmio de consolação, um cargo no Banco Mundial. O que vai ele fazer lá? Não sabemos. Provavelmente a mesma coisa que ele fez à frente do MEC. Guerra ideológica. Bom, professor, mas agora o Weintraub passou. Será que vai melhorar? Algumas pessoas acreditavam que sim, mas lembre-se, sempre pode piorar. Semana passada, Bolsonaro anunciou a figura do até então ministro. Cadê o nome dele aqui? Deixa eu verificar aqui. Carlos Alberto Decotelli da Silva, uma indicação da ala militar. Decotelli foi apresentado pelo presidente como bacharel, mestre, doutor e pós-doutor, o que num primeiro momento agradou um pouco os professores, os profissionais da educação, porque a gente estava tão calejado com ministros ruins que a ideia de um professor doutor e pós-doutor trazia um pouco de esperança, que o MEC talvez pudesse fugir dessa guerra ideológica tosca e talvez colocar alguém técnico que tivesse um currículo, que respeitasse o funcionamento da educação e o desenvolvimento da ciência no país. Infelizmente, essa impressão durou pouquíssimo tempo. Em menos de uma semana, o Decotelli deixa de ser pós-doutor e se transforma apenas em mestre. Logo, a Universidade de Rosário, na Argentina, divulgou que Decotelli não havia concluído o doutorado, cursou as disciplinas, mas não defendeu a tese. A tese é fundamental para a obtenção do título de doutor, e se ele não era doutor, ele também não poderia ser pós-doutor. A Universidade da Alemanha de Wuppertal divulgou que ele nunca fez um pós-doutorado lá, que ele esteve lá realmente durante 3 meses, mas a sua pesquisa não configurava um pós-doutorado e que também nem foi concluída. A Fundação Getúlio Vargas anunciou que ele nunca foi professor titular da Fundação Getúlio Vargas, que ele apenas dava algumas aulas como professor convidado ou professor parceiro. E para piorar,
pesquisadores leram a sua tese, sua dissertação de mestrado, e descobriram ali que existem muitos trechos plagiados, muitas cópias, o que obriga a Fundação Getúlio Vargas a rever a sua dissertação de mestrado e que, se de fato tiver realmente plágio nessa dissertação, ela deve ser anulada e Decotelli, em menos de uma semana, pode deixar de ser pós-doutor e se transformar apenas em bacharel. Obviamente, essa situação tornou a figura do Decotelli insustentável no governo. Afinal de contas, ele mentiu para o presidente sobre a sua formação. E essa relação já começa muito mal. Alguns de vocês podem se perguntar, professor, mas é importante que o ministro tenha um doutorado? A resposta para isso é não. Não existe nenhuma garantia de que ser doutor fará de alguém melhor ou pior ministro. Mas o grande ponto é, se não é garantia de alguém, o título de doutorado não garante um bom desempenho enquanto ministro, mentir sobre ter o título de doutor certamente não é um bom indicativo de que ali nós temos alguém que respeita o processo legal, o processo ético que faz parte da educação brasileira. A figura de Decotelli tornou-se insustentável. Decotelli caiu em menos de 5 dias. Eu acho que o seu nome nem saiu direito no Diário Oficial, ele já caiu. E novamente o MEC encontra-se sem um ministro da Educação. Alguns nomes são citados, e eles estão entre os evangélicos fundamentalistas, entre os radicais olavistas. A presença de um nome técnico parece estar bem distante, e a dificuldade no governo de encontrar um novo ministro e de manter um novo ministro é resultado justamente da falta de comprometimento da gestão Bolsonaro com a educação. Ao longo de toda a sua vida, Bolsonaro criou inimigos falsos para a educação, criou conceitos que não existem, ideologia de gênero, doutrinação esquerdista. Agora que eles têm um MEC na mão, eles não sabem o que fazer e não sabem como fazer. Resultado, o MEC vai ficar entregue ao caos e o futuro de milhares de milhões de jovens no Brasil está incerto. O futuro de milhões de professores está incerto. Além do mais, as políticas públicas importantes, como o Fundeb, as políticas de incentivo, de fomentação, a formação de professores, estão completamente paralisadas. Foram 2 anos perdidos para o MEC e eu me atrevo a dizer aqui que existe uma grande possibilidade de termos 4 anos perdidos à frente do Ministério da Educação. Pois bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês consigam entender o porquê, afinal de contas, é tão difícil para o governo Bolsonaro indicar um bom ministro para a educação, e eu quero saber muito o que vocês pensam sobre esse assunto. Deixem aqui no comentário. No mais, forte abraço a todos e valeu!